Nesse vídeo você vai aprender o método Redação Mil Grau para conquistar uma redação impecável que aprova em vestibulares e concursos públicos. E finalmente pendurar aquele belo quadro na parede que muda tudo. Ser aprovado com uma nota de destaque. E quando você pendura esse quadro, o que vem é muito mais do que só uma nota alta. Vem a liberdade de parar de gastar com cursinhos, a chance real de passar de primeira, dormir tranquilo sabendo que a sua redação está no nível máximo, ser referência no grupo de estudos, ter um plano de estudos mais leve para outras disciplinas. Isso aumenta a sua chance de uma carreira bem prestigiada, desbloqueia a sua autoestima e você ainda ganha o respeito de quem um dia duvidou do seu talento, do seu potencial. E isso tudo começa com um método claro, direto e que finalmente te ensina a organizar e escrever suas ideias com confiança e dominar a estrutura exata que qualquer banca gostaria de ver. Então presta bem atenção aqui. Esse vídeo aqui é para você que está travado na redação e percebe que ela é o seu ponto fraco. Também é para quem já terminou o ensino médio e ainda não conseguiu entrar na faculdade. Para quem já tentou fazer ENEM, vestibular, concurso público e não conseguiu e percebeu que o que te faltou foi domínio de redação, de escrita. É para quem está estudando para vestibular de medicina, polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia federal, CNU, Concurso Nacional Unificado. E olha, se você é um iniciante que mal sabe começar um parágrafo, ou alguém que já escreve mais ou menos e quer sair da média para se destacar de verdade. Esse vídeo aqui é para quem já cansou de estudar redação todo ano e quer resolver isso aqui de uma vez. É para quem tem dificuldade de organizar as ideias e percebe que nunca vai para frente. Tenta e nunca vai para frente. É para quem precisa de uma nota alta para passar e não tem mais tempo a perder. Para quem quer um plano prático e direto com correção de verdade que mostra de fato a sua evolução ao longo do tempo. Mas principalmente é para quem acredita que pode mudar a sua vida através da educação e que só precisa daquela chave para destravar esse caminho. E olha, não sou só eu quem digo isso não, tá? O primeiro caso que eu vou trazer aqui para vocês é o da Yasmin. Ela foi uma das vencedoras do primeiro concurso de redação do estado do Tocantins, que apesar de ser da segunda série do ensino médio ainda, ela desbancou os alunos da terceira de escolas mais renomadas na cidade, porque exatamente seguiu o método passo a passo que eu ensino no método Redação Mil Grau. E o da Yasmin tem um depoimento dela gravado que eu vou mostrar para você aqui agora. Presta atenção no que ela vai dizer. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouco de como foi participar do concurso de redação do Detran. Bom, eu descobri através do meu professor na escola e de início eu não estava muito interessada, mas de acordo com que a gente foi estudando o tema e montando a primeira redação, o interesse cresceu, sabe? E esse processo foi muito bom, apesar de cansativo, de ter que escrever várias e várias vezes até que ficasse de um jeito bom para poder enviar. Foi um processo bom, onde eu aprendi muitas coisas sobre redação. A orientação que eu tive foi ótima. Eu tenho certeza que sem ela eu não teria chegado a esse resultado, porque eu aprendi muito sobre coerência dentro da minha redação, sobre como enxutar mais os dados, sobre como deixar a minha redação mais interessante de ser lida. Depois de todo esse processo, eu entreguei a minha redação um pouco mais tranquila. Eu não estava muito preocupada com o resultado que ia chegar, e mais confiante também. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha chegado ao segundo lugar e descobri realmente que aquele processo todo valeu a pena. Foi muito bom e gratificante. E se você ainda não se convenceu com o depoimento da Yasmin, deixa eu te mostrar um outro depoimento, esse agora em imagem, da Ellen Vitória, uma outra estudante também de segunda série, que ao prestar vestibular, ela alcançou a maior nota da escola inteira. Uma escola, vale destacar, que tem 750 a 800 alunos. Para você ter noção do tamanho da escola, a escola tem 22 turmas. E das 22, 8 eram de terceira série e 8 de segunda. E mesmo assim, ela de segunda série desbancou a galera da terceira série e conseguiu, através do método Redação Mil Grau, alcançar a nota de 940 na redação do Enem de 2024. Bom, e se você ainda não se convenceu do método, eu vou mostrar mais um depoimento da Bárbara. A Bárbara também é aluna da segunda série do ensino médio. Eu estou mostrando esses alunos porque eles eram meus alunos de sala de aula mesmo. Eu faço questão de mostrar eles porque eles têm todo o potencial e prestígio comigo
por terem seguido exatamente o método da redação mil grau e alcançado as notas que alcançaram. E o caso da Bárbara é curioso porque ela me fez um depoimento de agradecimento muito bonito nas redes sociais, no WhatsApp, me agradecendo pela ajuda, pela instrução e tal. Eu vou mostrar para vocês aí agora também a imagem para vocês verem. Então, esses são só alguns exemplos de quem decidiu utilizar o método de redação mil grau ainda no ensino médio e que já colheu resultados aí que muita gente demora anos e anos e anos estudando para conseguir. Porque é simples, quando você entende o que a banca quer ver, domina a estrutura certa e treina com correção de verdade, a nota vem, a aprovação vem e a confiança só cresce junto. Mas talvez você esteja se perguntando quem é você mesmo aí do outro lado dessa tela para tentar me ensinar alguma coisa. E eu entendo que isso é normal, eu também estaria fazendo essa pergunta se fosse você. Eu já vou começar dizendo que eu não sou daqueles professores que nasceram escrevendo bem, não. Na verdade, minha relação com a escrita começou do jeito mais comum possível, que talvez seja igual à sua. Com medo, pavor da folha em branco, daquelas linhas limpas lá, e sem ideia nenhuma de como organizar o texto, achando que estava escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Eu lembro até hoje de provas que eu fiz no meu ensino médio. Se não fosse tão triste, dava até pra sorrir. Era o quê? Era um tema bom, a proposta é boa, mas era redação. Nota bem mais ou menos. E eu vou revelar pra vocês, eu não tenho medo não. Minha nota era bem abaixo de 600, tá? Minha média era 400, 500. No máximo, quando eu ia bem, 600. Então assim, eu me via numa situação que a cabeça estava cheia de coisa, mas as ideias eram vagas. As palavras travavam. E aí eu tentava me concentrar, tentava pensar, refletir, não conseguia, não sabia. Eu me achava perdido naquela hora, não conseguia entender nem o que eu estava fazendo ali. Hoje eu paro para pensar em como eu me sentia na época, eu estava completamente perdido. E na hora de receber essa nota, só vinha a nota baixa lá e aqueles comentários genéricos, né? Falta de desenvolvimento, proposta de intervenção vaga, tese confusa ou introdução sem tese, ou texto sem tese. Mas o pior nem foi isso. O pior mesmo é o sentimento de frustração, de saber que eu podia mais, mas não sabia como mostrar isso no papel. Isso é decepcionante, isso é triste, isso é desestimulante. E a partir daí eu me revoltei de verdade com a escrita. Olha, eu vou te falar, não com o banco, mas comigo mesmo. Fiz um combinado comigo mesmo, um compromisso comigo mesmo, eu. E decidi que eu ia descobrir um jeito claro, lógico, e simples e direto, um passo a passo completo de como escrever uma redação perfeita. Algo que me trouxesse segurança. Não só para tirar nota boa, é óbvio, mas para me sentir seguro mesmo em qualquer situação onde a escrita fosse importante. Aí eu comecei a estudar tudo que era de texto, entender os tipos de texto, os tipos textuais, os gêneros textuais, como que se escreve o texto dissertativo argumentativo, aprofundei sobre introdução, sobre argumentação, estrutura, correção, repertório, mas foi só quando eu parei de tentar decorar fórmulas prontas e comecei a entender o raciocínio lógico e técnico que tem por trás de tudo isso, por trás da escrita, que as coisas mudaram de verdade. Então nasceu aí o que eu chamo hoje de método redação mil grau. Um passo a passo completo construído a partir de quê? Da dor, da prática e daquilo que realmente funciona na vida real. Desde então eu passei num concurso público, onde estou nele até hoje, e comecei a desfrutar de uma nova vida. E essa nova vida com mais conforto, com mais qualidade, com mais segurança, com estabilidade. Eu consegui comprar um carro que atendia à demanda da minha família. Eu consegui morar numa região um pouco mais segura da cidade. Passei a dormir com ar-condicionado. Provavelmente como a maioria de vocês que estão aí do outro lado da tela. E hoje, depois de tantas histórias incríveis como a da Yasmin, da Bárbara, da Ellen Vitória, eu tenho uma certeza inabalável. Uma redação perfeita, ela não nasce, ela se constrói, ela é montada e nós montamos ela. E aí, cara, você pode estar aí na mesma situação que eu, talvez pensando, poxa, eu já tentei tanto. Aí a gente para pra pensar no que a gente faz tanto, né, nesse sentido. E você poderia dizer, já decorei conectivos, já assisti 1000 aulas no YouTube, fiz até umas redações soltas no domingo à tarde, mas quando chega a hora H, a hora da prova, eu travo, não consigo desenvolver, não sai. Ou pior ainda, né? Eu escrevo, e talvez só encheção de linguiça e eu fico com aquela sensação de que não tá bom, poderia ficar bem melhor, poderia ser melhor, mas eu não sei como. Já copiei
modelos prontos que não se adaptaram aos temas. Já tentei repetir redações nota 1000 sem entender o porquê delas receberem essa nota 1000. Já achei que escrever bem era ter letra bonita, palavras difíceis. E fiquei horas travado na introdução, sem saber o que fazer, sem saber como começar, como tirar a primeira linha da escrita, sem saber para onde ir. Eu já usei frases prontas, achando que isso ia impressionar a banca e eu ia subir a nota. Eu nunca entendi o que a banca realmente quer. E aí o medo me trouxe insegurança e aí na hora eu escrevi errado. Então, no resumo de tudo, eu não treinei com estratégia. Eu só escrevi e esperei dar certo. Era exatamente assim que eu me sentia também. Era assim que eu pensava também. Mas esse é o jeito errado. Mas não é porque você é preguiçoso ou porque não tem talento, não. Pode ficar tranquilo. É porque o jeito de ensinar redação, o gênero dissertativo argumentativo hoje no Brasil está quebrado. E eu vou te falar aqui uma verdade. O sistema de ensino no Brasil, de maneira geral, está quebrado, né? Infelizmente. Te jogam regras soltas, fórmulas engessadas, sem um tempo hábil e de qualidade, e esperam que você pegue o jeito sozinho. Só que ninguém, mas é ninguém mesmo, constrói um texto forte, coeso, conciso, contundente, com uma argumentação clara, precisa, justa e interessante desse jeito, com um monte de retalhos. Deixa eu te mostrar um jeito certo de fazer isso aqui. Agora a gente vai entender o jeito certo, qual a maneira certa de escrever o texto dissertativo argumentativo e qual é o melhor método possível para te garantir tempo, qualidade, tranquilidade e aprovação. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte é entender a estrutura do texto como um todo, certo? Então não tem muito para onde fugir. Não tem nem para onde, não é nem muito, não tem para onde fugir mesmo, um zero, certo? Da estrutura básica. Todo texto dissertativo argumentativo, seja para Enem, seja para concurso público, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem outra estrutura além dessa aqui, certo? Se alguém estiver falando que tem aí, tá errado e pula fora do barco e é furado. Tá bom? Então vamos lá. Agora, qual é a questão que diferencia o método redação mil grau dos outros métodos que existem por aí, ou das outras formas de fazer redação, ou de ensinar redação que tem por aí? A diferença é que na introdução eu uso a técnica dos 3 As. Que técnica é essa, professor Thiago? É simples, básica, e você vai ver como é tão fácil que parece ridículo. Vamos lá. Isso mesmo que você está vendo aqui na tela, certo? A técnica dos 3 As é basicamente essas 3 coisas. Que coisas são essas? Apresentação temática, apresentação da tese e a apresentação dos argumentos. Você tem que fazer essas 3 coisas numa introdução. Se tiver uma introdução sem uma dessas coisas aqui, ela está perdendo qualidade, ela não está garantindo tranquilidade para você na hora da prova, ela não vai garantir sua aprovação, ela não vai garantir a qualidade necessária para te diferenciar dos concorrentes, tá? Por quê? Porque é a base, é o fundamento de uma boa introdução. Uma boa introdução precisa apresentar o tema de maneira correta, apresentar a tese que você vai defender durante todo o trajeto da redação, toda a construção e a apresentação dos argumentos, que é já uma deixazinha do que você vai fazer no desenvolvimento. Quando a pessoa lê a introdução, ela já tem que entender todo o teu texto, praticamente, né? Ela vai ler o restante do texto para ver como que você fez, se você fez direitinho, ou entender melhor, para se engajar com o próprio texto, para gostar da leitura do texto, para fluir, né, ali junto com a leitura do texto, tá? Mas a ideia lógica da introdução é apresentar o que você vai tratar dentro daquela construção dissertativa ali, tá? Então, não tem como fugir da apresentação temática, não tem como fugir da apresentação da tese e nem da apresentação dos argumentos. É simples ou não é? É muito simples, gente. Tá desenhado aqui, tá pintado, tá ilustrado, tá organizado, organogramado. Talvez seja essa palavra. Mas vamos lá. E na apresentação temática, como é que a gente faz ela então, professor? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, aqui nessa parte, eu mostro para vocês como que a gente escreve as 2 primeiras linhas do texto. E é isso mesmo. A apresentação temática, ela vai custar, ou vai demorar 2 linhas, né, do texto. Nada mais que isso. No máximo ali 3 linhas. E se você quiser arriscar mais, se você tiver habilidade suficiente para isso e se garantir, você pode usar mais linhas, mas o ideal aqui é no máximo 3 linhas, tá bom demais, já dá para apresentar o tema. Vocês vão entender como que é fácil assim que a gente chegar na senha de entrada.
certo? Depois eu mostro a vocês como usar o próprio texto motivador para isso, para começar o texto, porque o texto motivador é para isso mesmo, certo? É para te dar um norte, é para te dar uma visão geral do tema, do problema do tema, e você saber pelo menos começar ela, certo? Então, uma informaçãozinha que tem lá num texto ou em outro já é de valia, de grande valia para você começar o texto a partir daquela compreensão ali, certo? Lembrando que começar o texto não é já entregar a sua opinião. Começar o texto é só trazer uma mensagenzinha de 2 linhas e meia ou 3 linhas de que o texto começou, de que você vai falar daquele assunto ali, certo? Que ali não é sua opinião, é só o assunto do qual você vai tratar, beleza? Então, isso é a apresentação temática. E como é que eu consigo fazer isso, professor? Se eu não souber usar o texto motivador, se eu não quiser usar o texto motivador, eu tenho aqui o que eu chamo de 6 senhas de entrada, tá? E quais são as 6 senhas de entrada? Vai ficar meio cortado aí, eu acho. Mas vamos lá. Eu vou afastando aqui de lado. Eu vou fazendo assim. Eu tenho 6 senhas de entrada. A primeira é citação, que é uma forma de você ir lá e buscar alguma referência bibliográfica do texto motivador, ou que você tenha, né, como um recurso sociocultural guardado na mente, na memória, na sua experiência de vida aí, alguma citação de algum filósofo, de algum escritor, de algum autor que tenha relevância, né, e para o tema, obviamente, e possa ser usado aqui. Então, qualquer citação relevante que você souber, que você tiver na mente memorizado, pode usar para começar a redação. Segundo fulano de tal, o tema tal e tal e tal é refletido sobre isso, certo? Aqui não é só opinião, é só uma chamada para o texto, é só uma apresentação do tema do texto que você vai começar a escrever ou que está começando a escrever. Beleza? Então isso vai durar 2 linhas, 2 linhas e meia, 3 linhas, tá ótimo. A segunda forma como você vai começar essa introdução, a sair do zero, né, começar a escrever as primeiras palavras, é com definição. Se você tiver conhecimento sobre algo relacionado ao tema, ou sobre o tema especificamente falando, você pode defini-lo, ou seja, conceituá-lo, dizer o que ele é. Você pode simplesmente, o tema é sobre globalização e, sei lá, algo do tipo. Aí você vai dizer, a globalização é isso. Se você souber o que é, ou tiver a noção ali, não precisa colocar direitinho como está no dicionário, ou direitinho como está lá na pesquisa do Google, né? Não, é um conceito, uma definição que você tem e conhece daquela situação temática, ok? Nós temos a exemplificação, que é uma outra parada muito interessante para você sair do zero. Então, você vai pegar algo do cotidiano, que é um fato, muitas vezes é um fato, do cotidiano ou da realidade brasileira. Geralmente, talvez isso venha, talvez não. Geralmente vem no texto motivador algo de realidade, que mostra um fato real, e com dados, enfim, e você pode usar como exemplo. Então, você pode iniciar, sair do zero, trazendo esse tema para a discussão, usando algo do tipo, né? Por exemplo, a agressão às mulheres tem crescido no Brasil e só tem piorado, algo do tipo, porque a gente tem visto isso. Você está meio que citando um exemplo da sociedade atual que você tem visto, observado. Só que, claro, a construção não é desse jeito que eu tô falando. Tô falando aqui de qualquer jeito para a gente poder andar e esse negócio aqui não ficar tão grande. A quarta opção que você tem para iniciar a redação é com uma alusão histórica. Então, você vai pensar no tema a partir da perspectiva histórica. Então, como que esse tema se desenrolou ao longo do tempo? Será se essa discussão começou agora ou é antiga? Se for antiga, eu sei algo sobre essa história? Eu consigo falar historicamente sobre esse ponto, sobre essa fase? Ou será se não tem algum dado histórico dentro do texto motivador? Provavelmente vai ter. Então, você precisa entender essa sacada para que na hora da redação você tenha esse recurso. Professor, eu não sei nenhuma citação, tenta definição. Não sei citação nem definição. Exemplificação talvez seja a parte mais fácil para começar uma redação. Mas eu não sei também. Alusão histórica, tenta falar, tenta descobrir a alusão histórica dentro do texto, que também vai dar certo. Mas eu também não sei fazer isso. A gente vai para as outras opções. Nós temos ainda a comparação, que é usar a comparação entre duas situações, dois casos, né, de exemplos, que também não deixa de ser um exemplo, mas você estará fazendo uma comparação mesmo, tá? Vai estar escancarado lá
para a pessoa que vai ler o texto, você começou o texto com uma comparação. Então, por exemplo, o tema é sobre a violência contra a mulher. Então você pode dizer assim, enquanto no Brasil a violência contra a mulher ainda segue uma saga que não se resolve, na Venezuela, vou citar um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Na Venezuela, as mulheres têm mais direito a isso, isso, aquilo. Ponto. Você trouxe o tema, você mostrou o tema que você vai falar sobre a redação, e aqui não é o seu ponto de vista, não é a sua tese, certo? É só um chamado para discussão sobre esse tema. E por último, você também tem a opção de fazer uma afirmação. E aqui você tem mais liberdade para isso, porque a afirmação ela costuma ser mais subjetiva. Então, é o que você pensa sobre o assunto, né, com suas próprias palavras. Não é um conceito formulado, mas é algo que você está dizendo sobre aquela situação, sendo uma impressão sua sobre aquilo. Então, você consegue também, mesmo que você não consiga, ou que você não entenda algo histórico, de exemplificação, de definição, citação, comparação, você consegue, geralmente, se você vai fazer prova de concurso, se você está fazendo Enem, você tem capacidade suficiente para pensar em algum tipo de afirmação sobre algum tema, sobre qualquer tema, né? Por mais que essa afirmação pareça ser infantil ou não muito elaborada, mas você tem. E aí é questão de treino, é questão de preparação, é questão de exercício para você chegar na perfeição, certo? Então até aqui a gente entendeu só a apresentação temática, como você inicia as linhas, como você começa o seu texto, certo? Agora a gente vai começar a entender como que como se dá a construção da tese, ou como que a tese é feita dentro do Redação Mil Grau, como que a gente trata a tese aqui no método Redação Mil Grau. Então, em primeira instância, eu mostro para você como que se constrói uma tese perfeita. E aí existe um monte de coisa. Eu mostro para você que ela começa, uma tese, ela vai começar, a tese é a sua opinião sobre o tema, ela vai começar muito antes da hora da redação, da hora da prova do concurso, da hora da prova do vestibular, muito antes do papel e da caneta na mão. Muito antes. Começa contigo mesmo. É autoconhecimento, é entender suas convicções, é entender você mesmo e entender a estrutura também de como se faz uma tese dentro do texto, que eu, inclusive, sugiro você a fazer de acordo com a organização sintática das orações subordinadas concessivas, né? Como é isso, professor? Eu não vou parar aqui esse vídeo para ensinar o que é oração subordinada concessiva, mas lá na aula completa você tem uma aula específica para isso, você entender por que a tese fica tão bem feita e tão bem elaborada, tão bem estruturada dentro do método Redação Mil Grau. É porque a gente usa a estratégia da oração subordinada concessiva, certo? E para ficar mais claro, é como se a gente usasse uma espécie de contraposição. Então, a gente vai colocar nossa opinião diante de uma situação que ou é desfavorável ou favorável. Por exemplo, se a situação for favorável, nosso ponto de vista vai ser desfavorável. E se a situação for desfavorável, nosso ponto de vista pode ser favorável. Enfim, é mais ou menos essa relação lógica de contradição, mesmo que as duas situações opostas não se invalidem. É mais ou menos isso aqui, tá bom? Isso fica muito mais claro, muito mais compreensível na aula do método mesmo, onde eu mostro cada passo, cada situação sobre a tese. E a terceira parte da introdução é a apresentação dos argumentos. Os argumentos, eles vão estar ligados à tese, certo? Então, a partir do momento que você chega na tese, acabou. A tese manda no texto do início ao fim, tá bom? Então, os argumentos, eles vão estar inteiramente ligados à sua opinião e à sua tese. E como é que a gente lida com os argumentos na introdução? A gente apenas apresenta, certo? Como assim, professor? O argumento não é no desenvolvimento? Sim. Lá no desenvolvimento você desenvolve o argumento, mas você deixa o gancho para o desenvolvimento lá na introdução. E esse gancho já representa os seus argumentos, né? Os argumentos que vão defender a opinião. É isso que eu coloco aqui quando eu digo que são dois aspectos da tese. Então, toda a opinião você consegue entender o porquê dela, né? O porquê que você acredita naquilo, o porquê que você defende aquilo. E aí você consegue pensar em pelo menos duas situações ou dois aspectos daquela sua opinião. Eu acho que as mulheres são violentadas porque os homens
não são punidos da maneira correta e porque a sociedade ainda não entendeu o papel social da mulher. Pronto, eu tentei aqui mais ou menos pensar em duas soluções, aliás, em duas situações, dois aspectos da minha opinião sobre a violência contra a mulher, certo? E o outro fundamento, outra função da apresentação dos argumentos é apontar para o desenvolvimento. Então, aqui na introdução já fica muito amarradinho, se você perceber, do que você está falando, que é a apresentação temática, qual é a sua opinião e a tese, e como que você vai defender essa sua opinião. A introdução tem que deixar muito claro isso. É como se você começasse, desenvolvesse e terminasse a introdução. É como se a introdução tivesse introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Ficar mais simples. E aqui, depois que você apresenta o tema, apresenta a tese e apresenta os argumentos, você vai passar de fato para o desenvolvimento, ok? E no desenvolvimento, como é que a gente lida com ele dentro do método? Como é que a gente ensina? Como é que funciona? O desenvolvimento também é muito simples de entender. E a gente tenta condensar todas as informações do desenvolvimento numa técnica que a gente chama de TC2A. Que técnica é essa? É uma técnica que é composta por 4 partes. A primeira parte é o tópico frasal. Você vai sempre começar as suas redações, aliás, as suas argumentações, que é o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, sempre você vai começar eles com o tópico frasal. E o que é o tópico frasal? É você organizar o seu pensamento em tópicos. Ou seja, eu coloquei quantos argumentos aqui na introdução? Eu apresentei quantos argumentos? 2. Se eu apresentei 2 argumentos na introdução, eu vou ter quantos argumentos no desenvolvimento? 2. Eu não posso colocar mais um no desenvolvimento, certo? São 2. E não posso falar só de um também no desenvolvimento. E eu vou usar o tópico frasal para demarcar o início de cada um deles, certo? Então, no primeiro desenvolvimento, no primeiro argumento, você vai colocar lá o tópico frasal da sua primeira ideia de defesa do seu ponto de vista. Aí, depois do tópico frasal, você vai colocar uma citação, ou uma referência, ou um fundamento, né? Eu coloco citação aqui, mas pode ser uma exemplificação também. E lá no método eu mostro as possibilidades, os tipos de argumento, as formas de utilizar corretamente técnicas de convencimento ou de persuasão dentro de qualquer tipo de discurso, né? Então, você vai aproveitar esse conhecimento para utilizar na sua redação. E aqui é a parte crucial, ou o fundamento mesmo, né? É a raiz ou a estrutura que vai sustentar que você vai falar, o que você está falando. Porque o tópico frasal é a sua opinião expressa, você vai declarar essa sua opinião construída sintaticamente e organizada para isso aqui. Parou, o tópico frasal deu um pontinho contínuo, aí você vai citar para fundamentar aquilo que você pensa, aquilo que você está dizendo no tópico frasal. Depois, você vai fazer uma análise sobre a relação entre o fundamento, a sua opinião. Então, você vai dizer, será se é isso mesmo que está acontecendo? Será se isso se materializa na realidade, nos fatos? Quando a gente para observar os números frios, é isso que se observa? Aí você vai fazer essa análise e descrever lá o seu pensamento. Aqui é mais para um desenvolvimento da sua opinião de fato. E essa parte aqui é a parte de verdade que você vai ter que elaborar, ter que ser criativo na hora de escrever, certo? Porque aí exige uma análise, exige poder de síntese, você tem que entender essas situações para resumir o seu pensamento sobre aquilo. E no final você vai fazer o arremate, que é a finalização do primeiro argumento e do primeiro parágrafo do desenvolvimento. E nesse arremate você precisa novamente retomar o seu argumento para finalizar ele e deixar tudo bem amarradinho. Então, no desenvolvimento, cada parágrafo também vai ter essa mesma estrutura e a gente também pode dizer que no desenvolvimento a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão dentro de cada parágrafo, certo? Então a gente está considerando que em cada redação, ou qualquer redação, a gente vai ter 4 parágrafos. O primeiro para a introdução, o segundo para o primeiro argumento, o terceiro para o segundo argumento e o quarto para a proposta de intervenção ou conclusão ou considerações finais, de acordo com o edital solicita, certo? Então, qual é a questão do segundo parágrafo, do terceiro parágrafo, que é o segundo argumento? A mesma coisa. O que é que vai mudar aqui? Vai mudar
o argumento apenas, mas a estrutura, a organização vai continuar sendo a mesma. Tópico frasal, citação, análise e arremate, certo? E aí a gente vai passar para a conclusão, porque a gente já introduziu muito bem, perfeitamente, a gente já desenvolveu os argumentos com fundamentação, com análise e arremate, e agora a gente vai passar para a conclusão. A conclusão, apesar de a gente ter uma diferença de alguns gêneros textuais dissertativos, porque esse aqui é o dissertativo argumentativo, mas existem os dissertativos descritivos, existem os dissertativos que não são argumentativos. E aí, principalmente em concursos públicos, pode haver essas diferenças, né? E essas diferenças, apesar delas existirem, no final das contas, elas nem valem muito, tá? Sempre que você for fazer uma redação dissertativa, concurso ou vestibular, entenda, você tem que entregar introdução, desenvolvimento e conclusão. E na conclusão, não é porque a banca diz que não precisa, ou ela lá não tem no texto dela dizendo faça uma proposta de intervenção, que você não vai fazer, certo? Então, a menos que ela diga assim, eu não quero uma proposta de introdução, aí você não vai colocar. Mas se ela deixar em aberto, pode colocar que é isso que ela quer, tá bom? Então, a gente vai considerar a conclusão um espaço para a gente elaborar propostas, ideias, para resolver o problema, certo? Então, vamos lá, o problema do nosso texto. Aqui a gente não tem nenhum texto em mente ainda, né? Eu só citei aqui o caso da violência contra a mulher, porque é um texto que eu vou mostrar para vocês depois e a gente vai entender lá na redação, certo? Mas, enfim, vamos lá para a introdução, para a conclusão, para entender a estrutura, entender o método, entender como que a gente organiza e como a gente lida com essa organização no método redação 1000 graus, tá bom? E na conclusão, eu também tenho uma técnica para ele, que eu chamo de técnica dos 3 Fs. Então, na introdução, a gente tem a técnica dos 3 As, no desenvolvimento, a gente tem o TCA, TC2A, e na conclusão, a gente tem a técnica dos 3 Fs. Para quem não entendeu ainda, eu vou repetir. Na introdução, a gente tem os 3 As, a apresentação temática, a apresentação da tese e a apresentação dos argumentos. No desenvolvimento, a gente tem o TC2A, que é T de tópico frasal, C de citação, e os 2 As é de análise e arremate, tá bom? E aqui na conclusão, a gente vai ter os 3 Fs. Que bolhufas de 3 Fs são esses, Thiago? Fechamento estratégico, finalidade da intervenção e finesse, certo? Se você ficou curioso para entender o que é finesse, lá no finalzinho eu te explico, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte da introdução, ou aliás, da conclusão, é o fechamento estratégico. E quando a gente fala de fechamento estratégico, a gente tem que pensar que é aqui o início de toda uma finalização de compreensão e de elaboração de propostas. Mas antes de entregar as propostas, e quem vai fazer, o que vai fazer e tudo mais, a gente precisa fazer uma retomada da tese e um reforço dessa ideia, certo? Então, a gente vai chamar esse primeiro momento, essa primeira estrutura, de fechamento estratégico. A gente vai fazer uma retomada de tudo que foi falado, de opinião, de tema, para relembrar do que a gente está falando, certo? Para poder depois apresentar as propostas. Feito isso, essa retomada, você vai dizer, olha, vamos falar, lembrando que a gente está falando disso. Aí a gente vai começar. Por isso, é importante que a gente vai passar para a segunda parte, que é a finalidade, o segundo F, que é a finalidade da intervenção. Na finalidade da intervenção, eu tenho aqui essas 4 perguntas, que são, na verdade, 4 partes que vão compor cada proposta, certo? E a partir do momento que a gente faz a retomada da tese, do tema, para terminar a redação, a gente precisa entender que logo em seguida a gente precisa indicar quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer, para que fazer, certo? Então, a gente diz o seguinte, olha, a grosso modo e bem informalmente. Olha, nós estamos falando, lembra que nós estamos falando de violência contra a mulher, tá bom? Beleza. Entenderam que a gente está falando contra a violência, de violência contra a mulher? Agora, eu vou apresentar 2 propostas para resolver esse problema. Então, vamos lá. Primeira proposta. Fulano de tal dos Anzóis precisa fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Isso. Como que ele faz? Dessa forma e dessa forma. Para que ele faz? Para isso. Por isso. Certo? Então, todas as propostas, as 2 propostas que você vai elaborar dentro da conclusão, você vai apresentar
quem vai fazer essa proposta, aliás, quem vai ser o responsável por executar essa proposta, quem é o agente dessa proposta, o que ele vai fazer, tem que delimitar o que ele precisa fazer para solucionar o problema, como ele vai fazer, quais são os meios, quais são os recursos, de que maneira ele vai realizar aquilo e para quê, qual é a finalidade dessa proposta, certo? E aqui tem um detalhe, você tem que fazer 2 propostas e a estrutura é exatamente a mesma. A única questão que eu vou chamar a atenção de vocês é esse aqui, que é a finalidade. Se as 2 propostas tiverem a mesma finalidade, não precisa dizer a finalidade 2 vezes. É óbvio. Deixa para falar na segunda vez em que você falar a segunda proposta. Se cada proposta tiver uma finalidade específica e diferente, por mais que seja uma finalidade geral, seja a mesma, aí você delimita e especifica a finalidade de cada proposta. Mas até aqui, entenda, você precisa de 2 propostas, 2 agentes, 2 o que fazer, 2 como fazer, e a finalidade, dependendo das propostas, você vai definir se coloca só no final da segunda ou se coloca uma para cada de fato. Mas a finalidade, de maneira geral, precisa estar aqui impressa, certo? E depois disso, depois que você finaliza aqui as propostas, né, digamos que você já fez a retomada, depois você fez a apresentação das propostas, dos agentes, o que vai fazer, como fazer, para que fazer. Agora vem a finesse. E o que é finesse, professor? O que significa esse nome aí? Essa finesse, apesar de parecer com final, não é final, certo? Finesse indica fineza, delicadeza, sutileza, qualidade, certo? Requinte de qualidade. E é isso que a gente quer e precisa na redação de qualquer banca por aí afora, certo? Você precisa entender que lá no finalzinho você precisa fechar o texto da melhor maneira possível. E aí eu chamo esse momento de finesse. É o toquezinho. Se você parar aqui, ó. Se você parar aqui na apresentação dos agentes, vai ser uma conclusão. Vai ser uma proposta de intervenção feita, bem feita, inclusive. Ela só não vai ser perfeita, mas ela vai estar bem estruturada. Ela vai ter a retomada e vai ter quem vai fazer e o que vai fazer. Com isso daqui, dependendo da situação, você pode até ganhar nota máxima, certo? Mas se o professor for muito criterioso, como eu sou, ele vai exigir também que você apresente uma finesse. E o que é uma finesse? É um arremate categórico. E também que retoma a discussão e leva à finalização de fato do texto, certo? Então, por exemplo, você falou assim, portanto, é importante salientar que a violência contra a mulher precisa ser resolvida independentemente de qualquer coisa. Ponto. Partindo desse pressuposto, o governo tem que fazer isso dessa forma para essa finalidade. E também a escola, como agente de comunidade, precisa agir dessa forma, dessa maneira, fazer isso dessa maneira para isso. Então, citei 2 agentes, 2 coisas para ela fazer, para cada um fazer, como cada um vai fazer e para que vai fazer. Se eu terminasse só até aí, eu poderia dizer que tinha conclusão feita, só que ela não estaria perfeita. Agora, no finalzinho, eu posso arrematar isso de maneira categórica e dizer assim, por isso, ou então, ou logo, a gente conseguirá resultado, ou alcançar o resultado esperado, que é a inibição total da violência contra as mulheres no Brasil. Bom, isso aqui que é finesse. Tá bom? Isso aqui que é arremate categórico, isso aqui que é finalização de fato do texto. Tem todos esses critérios aqui na sua redação, você estará impossibilitado de não ganhar nota máxima. É assim mesmo. Tem todos esses critérios aqui na redação, você estará impossibilitado de ganhar nota. Aliás, é impossível você não ganhar a nota máxima, é isso que eu queria dizer. Certo? Você está em impossibilidade de não ganhar nota máxima, tá? Não tem como não ser nota máxima, não ganhar nota máxima, se seguir essa organização estrutural aqui que eu passo para vocês lá no curso. Claro que aqui não dá para falar de cada coisa exatamente específica, mas isso daqui já dá uma visão geral bem legal sobre o método Redação Mil Grau, e eu tenho aulas específicas para cada partezinha dessa aqui, certo? A introdução tem cada parte da apresentação temática, tem a parte da apresentação da tese, como formular uma tese perfeita, e a apresentação dos argumentos, desenvolvimento da mesma forma, um para cada parte, e desenvolvimento e conclusão também da mesma forma, certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês um texto
que foi feito dessa forma. E eu já vou deixar ele para vocês aí prontinho, que é separadinho por cores, né? Deixar ele bem, bem bonitinho já organizado para você entender a posição de cada situação aqui, certo? Então, esse texto é um texto feito com a proposta de a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu vou ler o texto e comentar brevemente essas partes coloridas para mostrar para vocês como seria cada parte lá da nossa estrutura, certo? Então, vamos lá. A violência contra a mulher é um problema estrutural que persiste ao longo da história brasileira, manifestando-se em diversas formas, como agressões físicas, psicológicas e até feminicídios. Isso aqui é o que a gente chama de apresentação temática. Veja que aqui ele não expôs opinião, ele só declarou, ele afirmou alguma coisa aqui baseado no que ele viu nos textos motivadores, tá? Eu digo que ele viu nos textos motivadores porque eu sei da proposta e a proposta apresentava muita informação e conduzia à conclusão dessas situações aqui, tá bom? Então, ele continua dizendo, apesar dos avanços legislativos como a Lei Maria da Penha, os índices de violência continuam alarmantes, evidenciando a necessidade de medidas mais eficazes. Percebam que ele aqui já expressa a sua opinião, a sua tese, qual é o ponto de defesa, qual é o ponto que ele vai defender durante toda a redação. Ele vai defender o ponto de que a gente tem legislação para isso, só que ainda temos um problema que não resolveu, que não tem jeito, que não está tendo jeito. Então a gente vai falar sobre isso, certo? E aí ele continua na terceira parte, que é a apresentação dos argumentos. Ele diz o seguinte: diante desse cenário, é fundamental analisar a impunidade dos agressores e a perpetuação do machismo como fatores que contribuem para essa realidade. Quais são os dois argumentos apresentados? O primeiro é impunidade dos agressores e o segundo é perpetuação do machismo, certo? Então ele apresenta dois problemas como indicação desse problema, né? Como precursores desse problema. E ele vai continuar dizendo. Primeiramente, ou em primeiro lugar, quando ele diz primeiramente, ele está organizando o texto, certo? Tem aula sobre isso lá no curso também. A impunidade é um dos principais motores da continuidade da violência contra a mulher. Perceba que aqui no início, na introdução, ele só falou de impunidade dos agressores e ponto. Só isso, ele só apresentou. Agora aqui no tópico frasal, tá em verdinho, ele já elaborou uma declaração direta e objetiva sobre o argumento. Então, ele está também aqui imprimindo as suas ideias, a sua opinião dentro dessa construção sintática toda. A impunidade é um dos principais motores da continuidade da violência contra a mulher. Ou seja, de muitas coisas, a impunidade é um dos principais, certo? Segundo dados da Secretaria de Polícia para as Mulheres, mais de 330 mil processos envolvendo a Lei Maria da Penha foram instaurados, mas apenas 33,4% foram julgados. O que ele está fazendo aqui? Ele está fundamentando a ideia da impunidade, ou seja, ele está trazendo um dado estatístico real de uma fonte segura e reconhecida, de fato, para o texto. Então ele está dizendo assim, ó, eu não estou dizendo, não é coisa minha, a impunidade dos agressores, não é só eu que estou dizendo, não é eu que sou o bichão, o sabichão e tudo mais. É um fato, então o fato tem que estar fundamentado em alguma ideia, em alguma lógica. Qual é a lógica que ele está utilizando aqui? A dos dados estatísticos de tantos casos, né, tantos mil casos de agressão e apenas 33% ou um terço desses casos são julgados. Ou seja, temos um problema aqui em relação a essa impunidade mesmo. E aí ele vai em vermelho aqui, eu separei, imprimir de fato agora as suas impressões, uma análise que ele vai fazer aqui. Então, ele fez P, que é o tópico frasal, ele fez C, que é a citação, e ele agora vai fazer o primeiro A da formulazinha TC2A, que é a análise. Esse dado reflete a morosidade do sistema judiciário que permite que muitos agressores permaneçam sem punição, incentivando a reincidência. Ou seja, aqui ele está analisando o dado frente à sua argumentação. Ele está colocando as duas situações em xeque e no final ele fazendo uma conclusão. Ele acaba julgando, né, esse fato, esse dado aqui que é triste, né? É um problema. E ele acaba fazendo esse julgamento, esse juízo de valor sobre isso aqui, tá bom? E no final ele vai dizer o seguinte, em azul, dessa forma, a ineficácia no cumprimento das leis reforça a sensação de insegurança das vítimas e perpetua a violência. Ou seja, se nada for feito, se não resolvemos esse problema aqui, vai continuar do mesmo jeito. Então,
ele arremata de maneira categórica o seu primeiro argumento. Ele vai para o segundo argumento, dizendo, além disso, o machismo estrutural presente na sociedade brasileira contribui significativamente para a manutenção desse problema. Qual foi o segundo argumento que ele apresentou lá na introdução? A perpetuação do machismo. E qual é o segundo argumento que ele vai desenvolver? A perpetuação do machismo. Né? Então, machismo estrutural e tal e tal. Então, ele traz de novo aqui o seu... De novo não, ele traz de fato aqui o seu argumento agora para desenvolver. E aí ele vai fundamentar, ele vai trazer algum dado, alguma estatística ou alguma comprovação de que o que ele está falando não é da boca para fora. É de fato um fato. Aí ele vai dizer que, desde a infância, meninos e meninas são socializados de forma desigual, reforçando estereótipos que colocam a mulher em posição de subordinação. Aqui não é uma citação de fato e não é uma fundamentação teórica, não é um autor que diz, mas é uma observação dele enquanto estudioso, enquanto observador da sociedade. Então aqui ele evoca a exemplificação para poder consolidar a ideia dele de que existe esse machismo estrutural. Ele está fazendo uma exemplificação prática daquilo que é observável, né, daquilo que é perceptível na sociedade. E no final, aliás, no próximo passo, ele vai fazer a sua análise. Essa estrutura patriarcal naturaliza comportamentos abusivos e dificulta a denúncia das vítimas que muitas vezes se sentem culpadas ou desacreditadas. Ele faz mais uma vez um julgamento, uma crítica, uma análise sobre o argumento frente à sua fundamentação. Que eu sempre chamo de citação, mas embora aqui não seja citação, mas tem esse poder, essa função. E no final ele em azulzinho aqui finaliza também de novo a sua segunda argumentação da seguinte maneira. Assim, a desconstrução dessas normas sociais é essencial para a erradicação da violência de gênero, certo? Então, categoricamente, ele finaliza e deixa bem claro que ele parou de falar daquele assunto que é o machismo estrutural. Agora ele vai passar para conclusão. E na conclusão, a gente também tem uma estrutura bem definida que é os 3 Fs, certo? E na primeira estrutura, como eu falei para vocês, nós temos o fechamento estratégico. No fechamento estratégico, a gente precisa fazer a retomada do tema para discussão, porque a pessoa que leu lá na introdução, de repente ela já esqueceu qual é o tema, porque no segundo parágrafo a gente falou sobre a impunidade, no terceiro parágrafo a gente falou sobre o machismo, e aí no final o leitor ele precisa ser conduzido novamente para o foco que é a violência contra a mulher, que é o tema da redação, que é a proposta de redação. Então ele vai dizer, portanto, a violência contra a mulher no Brasil é uma causa que precisa de atenção e intervenção. E ponto. Se você organizar praticamente todas as estruturas, todas as retomadas para mais ou menos esse formato aqui, você nunca vai passar com complicação, cara. É só dizer, portanto, aí você diz, o tema é uma causa que precisa de atenção e intervenção. Acabou, né? Ou de outra forma também, vale. Né? Não quero que você esteja preso a um modelo pronto, né? E, enfim. E aí ele vai continuar dizendo, por isso, agora ele vai apresentar as propostas. Vamos ver se ele fez direitinho. Ele está dizendo aqui, ó, o governo é um agente, deve fazer o quê? Fortalecer a aplicação das leis. Olha aí, ele colocou quem e o que. Será que ele colocou como? Vamos ver. Garantindo mais agilidade nos julgamentos e proteções às vítimas por meio da aplicação de delegacias especializadas em centro de acolhimento. Olha aí, ele colocou o como. Como é que ele tem que fazer? Para garantir a agilidade do julgamento e ampliar delegacias especializadas em centro de acolhimento. Olha aí, bacana. Beleza. Só que aqui parece que ele não colocou a finalidade desse argumento, dessa proposta. Provavelmente ele vai deixar para fazer isso no final. A gente vai observar se faz ou não. Ele já passa para a segunda proposta. Além disso, ou seja, tem mais uma coisa aqui que pode ser feita. As escolas, olha aqui o segundo agente aparecendo. O primeiro agente é quem? O governo. Qual é o segundo agente? As escolas. O que elas devem fazer? Primeiro é quem? Depois o quê? O que elas devem fazer? Promover uma redação, aliás, uma educação voltada para a igualdade de gênero. Olha aqui, como que ela tem que fazer? Conscientizando crianças e adolescentes sobre o respeito e a valorização das mulheres. Perceba que aqui ele também não colocou a finalidade já, de cara. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele deixou para fazer a finalidade no final, certo? Ela vai estar implícita dentro do texto de finalização dele.
Ele diz o seguinte: dessa forma, será possível transformar a mentalidade social e reduzir os índices de violência. Aqui, essa partezinha azulzinha aqui, em destaque, é a finalidade dos dois argumentos ao mesmo tempo. Você pode fazer assim? Pode demais. Você pode delimitar um para cada agente proposto, ou você pode deixar um para arrematar e englobar todas as duas propostas. E aí, no final, em verdinho aqui, ele faz o quê? A sua finesse. Ele termina com delicadeza, com fineza, com qualidade. Ele vai dizer assim: construindo um futuro mais seguro e igualitário para todas, né? Então, ele, no mesmo tempo que ele apresenta a finalidade, ele finaliza. Pode ser feito assim? Pode, certo? Embora eu oriente os alunos a fazer separadinho mesmo. Então, coloca a finalidade ali direitinho e depois coloca o arremate, que é para ficar bem organizado. E qual é o resultado disso aqui tudo? Você aprende a escrever com naturalidade e estratégia. Sua redação se destaca mesmo em um tema difícil. E o mais importante, você atinge o seu objetivo e se sente orgulhoso do que escreveu. Porque redação não é sobre decorar, é sobre dominar. E com o método certo, qualquer um pode escrever bem. O redação não é só um curso, é todo um caminho, uma jornada, direto para a nota que você merece. E ele foi desenhado para você sair do zero até chegar à nota máxima de excelência que é suficiente ou necessária para você ser aprovado no seu vestibular. E aqui está o que você encontra lá dentro. Eu tenho os 10 mandamentos da correção 1000 grau, que é onde eu coloco tudo que você tem que seguir, as regrinhas básicas e aquela velha história de que o combinado não sai caro. Não é isso? Eu explico como vai funcionar o curso, né, do início ao fim, para você também. E no finalzinho desse módulo eu dou uma chamadinha aqui em você, faço um apelo para que você entenda alguma coisa básica aqui que você vai precisar, que é fundamental para a gente continuar e conseguir alcançar nosso objetivo. E aí, finalmente, a gente entra de fato nos conteúdos. O quarto módulo eu chamo ele de blocos fundamentais da escrita. Nesse módulo, eu tenho várias aulas separadas, mostrando situações, conceitos, fundamentos que estão por trás da escrita de um texto dissertativo argumentativo. Então, nesse módulo, eu tenho aulas sobre estrutura textual, sobre tipologia textual, coerência textual, coesão, operadores argumentativos, elementos anafóricos, catafóricos, concordância verbal, concordância nominal, translineação, enfim. Então, todas essas aulas elas fazem parte desse escopo de fundamento que existe por trás da redação 1000 grau, ok? Se você não estiver entendendo, se você estiver confuso, se sentindo confuso na hora de escrever a redação, provavelmente é porque você não entendeu essa base aqui, esse fundamento. E na hora que você entender essas dúvidas, essa confusão vai sair fora na mesma hora. Tá? E aí o nosso próximo módulo, nosso quinto módulo, é um módulo de antecipação ao risco. Eu mostro para vocês como que os professores que vão corrigir as redações, eles querem que vocês coloquem lá o texto. Né? O que eles esperam de vocês? O que ele espera de um aluno, de um estudante, de um postulante a uma vaga de concurso público na hora da escrita dissertativa argumentativa. Então tem todos os critérios e eu coloco ele aqui como situações ou riscos que nós devemos evitar na hora de escrever a redação, porque a gente já vai conhecer. Nada melhor do que ir para a guerra sabendo onde está cada armadilha, não é isso? Depois, nós temos o sexto módulo, que é finalmente onde eu entrego o coração do método, ou o método de maneira, né, mais simples e direta de falar. Eu entrego o método redação 1000 grau aqui, ok? No sexto módulo, nós temos aulas sobre a introdução, montagem de panorama textual, nós temos aulas sobre as senhas de entrada, sobre uma tese perfeita, sobre os 3 A's da introdução, né, o começo da nota 1000, a introdução do desenvolvimento, os argumentos, as propostas de intervenção e tudo mais, certo? Então, tem todas essas aulas dentro do método, como que você coloca. Então, eu explico o que é, digo como você tem que colocar lá no texto e depois desse módulozinho aqui, que é onde eu entrego a teoria para vocês, eu tenho um sétimo módulo que ele não é menos importante que o sexto, certo? Porque é onde eu digo que eu seguro a sua mão. Eu mostro para você como que a gente pensa na hora de montar cada parte da redação. Então, eu mostro para vocês, eu fiz uma aula montando uma redação com vocês desde o início, né? Então, eu mostro, por exemplo, nosso primeiro passo é o panorama textual. Então, eu mostro lá eu montando o panorama textual e vocês acompanhando na minha tela para entender o processo e na hora de fazer ficar mais fácil. E assim faço com todas as outras coisas, com a tese, com os argumentos,
com tópico frasal, com fundamentação teórica, com análise crítica, opinião, enfim, finalização do argumento, proposta de intervenção, enfim, todo passo a passo desenhado como se eu tivesse de fato do seu lado pegando na sua mão, ok? Esse é o 7º módulo. E no 8º módulo é um módulo mais burocrático, vamos dizer assim, que é onde eu coloco algumas propostas de redação para você treinar aí na sua casa, certo? Então não fique preocupado com o tema que você vai usar para treinar, para aplicar, para praticar, para mandar a redação para a gente, porque aqui vai estar algumas indicações para vocês. Eu tenho pelo menos 10 por enquanto e vou colocando aos poucos, vou colocando mais. E eu tenho um 9º módulo, né? Que é o módulo que eu chamo de Oficina da Redação 1000 Grau, que é onde eu coloco como você vai me enviar a redação, né? O canal de envio e recebimento da redação. E é como se fosse de fato uma parada técnicazinha ali para a gente fazer um reabastecimento, ou na verdade uma oficina, né? Vai consertar alguma coisa. Então você vai mandar lá o seu texto, a sua redação, eu vou receber, depois vou devolver esse texto também, e você vai pegar lá, ok? Então, no módulo Oficina da Redação, você tem essa parte aqui para a gente se comunicar, enviar e receber a redação, certo? E um dos últimos módulos, né, o penúltimo módulo, ele é um módulo de bônus, né, na verdade, onde eu mostro para vocês 3 vantagens de receber, aliás, de ter o método redação 1000 grau, certo? Então, o primeiro é análises de redações, que eu vou liberar isso aos poucos, vou liberando aos poucos, ao passo em que eu faço análises de vocês, ao passo em que eu proponho desafios de análises de redações por aí. Eu tenho um bônus que é de repertório sociocultural da Constituição Federal, ok? Então, eu peguei a Constituição Federal, organizei todos os parágrafos, leis e princípios e fundamentos e organizei ela basicamente ali entre o que pode e o que não pode e coloco para vocês lá tudo organizado. Então, em temas que são dessa finalidade aqui, você pode usar esse artigo da Constituição. Em temas dessa outra vertente, você vai poder usar esse outro artigo. E aí tá tudo dividido, tudo organizado, você só tem que pegar, estudar e nunca mais se preocupar em como começar uma redação. E pelo menos a da nossa carta magna você vai ter, ok? E o terceiro bônus é também um material que eu produzi para vocês, e é um compilado de conectivos, né, direcionado. Então, eu tenho uma tabelazinha de conectivos, onde eu coloco eles também organizados por sentido. Então, os conectivos que é para dar a ideia de continuidade, tá lá tudo organizadinho. Os conectivos que são de conformidade, tá lá também tudo organizadinho. E os conectivos que são de adição, tá lá tudo organizadinho. E quando eu quiser usar um conectivo de contradição, também tá lá organizadinho. E os conectivos de conclusão, tá lá também. Tá tudo lá, tudo destrinchado, tudo organizadinho. Você vai chegar aqui e vai pegar, vai estudar, vai ler, entender, aprender, guardar, memorizar e brilhar na redação, beleza? Essa é a parte de dentro do nosso curso por enquanto. Então, esse é o nosso curso por dentro, tá? E vale destacar ainda que você vai ter acesso ao treinamento completo com tudo que você precisa para escrever redações nota máxima, desde a base até a correção final. E agora a gente precisa conversar sobre o valor desse investimento para que você garanta o seu curso. Então vamos lá, para ser direto ao ponto, para você não perder seu tempo, eu não estou aqui para enrolar seu tempo, nem... Enfim, preço normal, sem desconto, para vender qualquer dia, qualquer hora, R$ 247 à vista. Boleto, Pix, cartão à vista, R$ 247. Prazo, você quer prazo? Eu divido até em 12 vezes de R$ 25,55. Esse é o preço normal, sem desconto, sem data comemorativa, sem nada. Para pensar aí no que você compra hoje com esses R$ 25. Esses R$ 25 você não lancha direito com a sua namorada se você vacilar. Mal dá para comprar uma coxinha com suco, né, para 2 pessoas. E eu torno esse custo barato exatamente para facilitar a sua vida, para possibilitar mais ainda a sua chance de garantir sua vaga e gabaritar a nota do Enem e do concurso público. Mas é claro que eu tenho uma promoção para você hoje. É uma oferta especial. Então, de R$ 247, o preço vai passar para R$ 222,30. Por que vai passar para isso? Porque eu vou dar um cupom de desconto para você agora, aqui nesse vídeo.
Então, qual é o cupom de desconto, Thiago? O cupom de desconto se chama Mil Grau, MILGRAU, Mil Grau junto, 10. Botou lá o cupomzinho de desconto, ganhou 10% de desconto. O preço vai ficar a R$ 222 para você pagar no Pix, no boleto, de qualquer forma que você achar melhor aí. Ah, mas eu quero dividir, eu não quero pagar isso. Então, dos R$ 25,55 ainda fica mais barato ainda. Vai ficar R$ 22,99 o preço da parcela. E esse pressão todo aí para você ter acesso ao curso imediatamente, na hora que você a compra no cartão de crédito e no Pix é imediato, né? Comprou, pagou, foi reconhecido o pagamento, você já recebe o seu e-mailzinho lá com os dados de acesso, você acessa a plataforma, entra lá nas aulas e já começa a assistir, já começa a entender o método Redação Mil Grau. E até quando vai valer esse acesso, professor? Esse acesso vai valer por 1 ano, mais as atualizações. Então você tem 1 ano inteiro para garantir aí sua aprovação, 1 ano inteiro para aprender redação, para aprender a escrever um texto direito e aprova. Mais as atualizações que eu vou fazendo, né? O curso ele não para, ele é em movimento todo o tempo. Eu estou sempre reformulando as aulas, melhorando o conteúdo, melhorando o layout, trazendo uma condensação melhor. Daqui a pouco vai ter mais bônus, vai ter mais análises de redação. Mas aí de repente você deve estar se perguntando: ih, mas aí eu vou comprar isso, qual é a garantia que eu tenho? Eu vou dar 2 garantias para você aqui para facilitar a sua vida, para facilitar a minha vida, para ficar tudo certinho entre a gente e não ter complicação nenhuma. A primeira garantia é a garantia normal do Código de Defesa do Consumidor. Então você tem 7 dias para olhar o curso, acessar as aulas, conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer um pouco mais sobre as aulas. E se em 7 dias você não quiser, você está no seu direito pleno, né, no exercício pleno do seu direito, se você não quiser continuar com o curso. E aí lá na plataforma mesmo, automaticamente ela ressarce você. Se for em Pix, ela devolve seu Pix, se for em boleto, ela devolve o boleto, se for em cartão de crédito, ela estorna o cartão de crédito. E eu nem sei quando isso acontece, eu não fico nem sabendo, eu só fico sabendo quando eu vou lá procurar o aluno e eu não vejo mais. Então essa é a primeira garantia, pra você não ficar com medo, pra não ficar com objeção. Compra, acessa, conhece, testa e vê se vale a pena. Se não vale a pena, pode vir aqui, voltar e dizer lá na plataforma: eu quero reembolso. A plataforma vai te reembolsar tranquilamente. E ela reembolsa 100%. E qual é a segunda garantia? A segunda garantia é uma garantia de eficiência, de qualidade do curso. Se você está comprando esse curso aqui hoje, em 2025, é porque você quer fazer algum concurso público, é porque você quer passar no Enem, ou então em algum outro vestibular. E se você não passar no vestibular e mostrar pra gente que realizou o método, executou o método e não alcançou uma nota acima de 90%, renova o seu acesso e te dá mais 1 ano de graça, totalmente de graça, para você continuar aprendendo, para você continuar treinando, continuar enviando redação, continuar exercendo o pleno direito como aluno, e, enfim, certo? Então, fez o Enem, fez o concurso público, qualquer vestibular por aí, não conseguiu 90% da nota, nós renovamos o seu acesso por mais 1 ano. Então, não deixe essa oportunidade passar. Aproveita agora, clica no botão aí para comprar, para garantir sua vaga, para começar com o pé direito esse concurso, para começar com o pé direito esse vestibular. E para a gente começar a se despedir aqui, eu quero só mostrar como que funciona por dentro do curso, dentro da plataforma, onde você vai ter o acesso, né? Onde você vai receber o acesso e o login lá da plataforma. Vou te mostrar como funciona por dentro aqui da plataforma. Lembra que eu mostrei para você agora há pouco, falei para você sobre a organização e os módulos, blocos fundamentais da escrita, antecipando os riscos, né? Tá aqui as aulas, mapa da redação Mil Grau. Então vamos lá, eu quero mostrar para você como que é organizado, né, todas as aulas, como que você vai fazer. E é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum aqui na hora de acessar. Você vai receber todos os dados de acesso lá no seu e-mail. É importante você colocar um e-mail que você tem acesso, que você mais usa hoje em dia, para ficar fácil o acesso para você e não ter nenhum problema, nenhuma complicação. E aí a imagem, hoje, por enquanto, você vai receber esse layout aqui, ok? Um layout super simples, fácil de usar, fácil de entender. O que acontece aqui? Você tem você tem aqui uma barra superior que é só mesmo a questão de organização do seu perfil. Aqui você consegue olhar seus cursos e mexer no seu perfil, você acompanha o seu desempenho aqui, o seu nível de dedicação e o seu nível de avanço, né? De quantas aulas você assistiu até agora.
Você consegue pesquisar por alguma aula temática. Vamos fazer aqui introdução. Eu acho as aulas de introdução aqui. Você consegue acessar isso tanto aqui pelo computador quanto por um aplicativo. Então, tem o computador e tem também no aplicativo para você assistir no celular, se for mais fácil, né? E aqui do lado esquerdo eu tenho a aula, né? A aula vai estar acontecendo aqui. Eu vou estar conversando com vocês, vai estar, enfim, acontecendo tudo. E aqui do lado direito eu tenho essa colunazinha aqui, que é onde eu organizo as aulas e os módulos, certo? Então, cada módulo vai ter a sua parte aqui organizada, bem definida, bem estabelecida, e aí você vai poder acompanhar todas as aulas aqui, escolhendo, selecionando. Cada aula, quando você terminar cada aula, você vai conseguir marcar ela como concluída e acompanhar o seu desempenho, certo? Você tem, se eu escrever algum comentário, alguma dica, deixar algum link, deixar algum material, ele vai aparecer por aqui, aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo. E você pode também estar fechando aqui essa coluna e assistir a aula em tela cheia, né? Você pode avaliar a aula também. Isso é muito legal. Eu espero que você me dê esse feedback para avaliar cada aula, para eu entender como você, né, melhor aprende e se relaciona com os meus vídeos, ok? Então, eu abro e fecho as minhas colunas e é isso aqui, cara. Não tem mais do que complicar, não. Não tem como complicar isso aqui, tá bom? Então, e eu esquecendo dois detalhes importantes, né? Primeiro que é o último módulo aqui embaixo, que é o módulo de atividades, né? Onde eu coloco para vocês aqui como que vocês vão treinar. Eu coloco um funcionamento aqui. Ó, você vai fazer isso por tantas vezes, isso daqui por tantas vezes, isso daqui por tantas outras vezes, certo? Então aqui nessa aula, nessa última aula aqui, eu planejo uma atividade, um exercício para vocês fazerem aí em casa e começarem a planejar suas redações e pensar e organizar direitinho. E o outro detalhe também muito importante é o suporte, né, por onde vocês vão conseguir falar comigo caso precisem, caso tenha alguma dúvida, né, e é importante que vocês entendam esse processo. Tá com dúvida, seja sobre o conteúdo, seja sobre o curso em si, alguma falha técnica, algum problema, me chama, manda uma mensagem para mim. Você consegue me achar no WhatsApp, pelo site lá da Compra, ou pesquisando Redação Migral aí na internet, você vai achar, no Instagram também. Mas se você não quiser fazer isso, vem aqui, ó, no seu perfil, clica nesse rostinho aqui, nesse ícone, e vai estar o meu e-mail. Você vai mandar um e-mail para mim aqui, ó, para me encontrar, Thiago, com H, viana.digital@gmail.com. E a gente espera de verdade que vocês entendam, que vocês queiram, que vocês desejem, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e que nós consigamos atingir nosso objetivo, que é entregar a aprovação de vocês na primeira redação, beleza? Agora, se você chegou até aqui, é porque você mesmo sente que pode. E além de poder, você merece escrever redações de alto nível. E a grande verdade é, você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa sofrer como eu já sofri, como outros já sofreram. Você não precisa andar pelas pedras para poder chegar no seu resultado. Eu já fiz isso por você, eu já consegui fazer isso, eu já preparei todo o método e você só precisa pegar o método, entender o método e aplicar o método. E é um método que é mais que um curso. Redação Mil Grau é um atalho comprovado para você destravar de vez na escrita, sem enrolação, com leveza e com método. Então, se o seu foco é passar, clica no botão aqui abaixo agora e não perde tempo. A sua próxima redação pode ser a mais poderosa que você já escreveu, a mais perfeita possível que você já escreveu. Então não perde essa oportunidade. Eu te espero lá do outro lado. Beleza? Bora gabaritar.